a gente fala a respeito da entrevista de ontem à noite no Domingo Espetacular, um assunto, né, Ítalo, que a gente tá falando desde o comecinho aqui no nosso programa e que ontem teve ali, tomou mais um capítulo um pouco importante, na verdade muito importante, que foi a primeira vez que a apresentadora Ana Hickman falou sobre o caso da agressão, que ela contou em detalhes como foi a agressão, e um ponto muito importante que ela menciona também, que é a respeito da forma como o Alexandre Correia, ou até então marido dela, a tratava. E ela falou também sobre os vídeos do YouTube. Aqueles que o Alexandre veio a público dizer que a imprensa estava usando para fazer um recorte e colocar que o comportamento era daquele jeito, que ele ia processar as pessoas. E eu me lembro, eu não lembro o trecho, eu vou pedir para nossa produção, enquanto a gente comenta aqui, se a gente consegue trazer o trechinho da parte do YouTube da Ana Hickman. Por quê? Ela falou pela primeira vez sobre esse caso, em entrevista ali a Carolina Ferraz, ela fez então um desabafo sobre tudo aquilo que ela veio passando, e ela mencionou também sobre esse canal no YouTube, tá? A Ana Hickman, então, ela revelou novos detalhes sobre a relação abusiva que ela tinha com até então marido, no caso ex-marido, Alexandre Correia, e o dia que ela denunciou a violência doméstica para a polícia. Ana Hickman, ela afirmou que eles estavam separados desde janeiro e disse que há uma grande investigação por fraude, desvio e falsidade ideológica na empresa que eles administravam. Ela deu, então, a primeira entrevista após a divulgação das agressões, gente, que aconteceu no dia 11 de novembro, e essa conversa foi a primeira que ela fala a respeito desse caso. Ana Hickman se emocionou muito, chamou o Alexandre de covarde e canalha por diversos momentos ali, e disse, abre aspas, é difícil reviver algumas coisas, mas agora dá pra falar sem chorar. Já chorei muito. Ela relembrou, né, de tudo aquilo que aconteceu no dia 11, onde ela contou, né, que conversava com o filho sobre a vida familiar, quando foi interpelada, né, pelo Alexandre, que estava exaltado e passou a discutir com ela, abre aspas, por conta dessa conversa e coisas que aconteceram antes, a briga começou. Fui achincalhada pelo Alexandre, começou com agressão verbal e depois acabou com o que o Brasil descobriu. Segundo ela, o Alezinho, filho dela com o Alexandre Correia, não teria presenciado o momento onde o pai agride a mãe com uma porta, mas que ele teria visto parte da discussão e chegou a pedir que os pais parassem de brigar. Ele foi retirado do lugar, né, da cozinha da casa, por uma funcionária da Ana Hickman, e a briga então continuou até que Alexandre partiu pra cima da esposa. Abre aspas, você vai me bater? Não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Você não admitir as mentiras? Eu entendo agora, me bater? Quando falei isso, a feição dele mudou totalmente. Ele veio sim pra me dar uma cabeçada, jogou o corpo e veio pra cima. Não me acertou porque eu esquivei, disse a Ana Hickman, que tentou se proteger na cozinha da casa, mas acabou sendo impedida pelo Alexandre Correia, após ela dizer que acionaria a polícia. A agressão, então, aconteceu quando o Alexandre fechou a porta de correr, que fica na cozinha da casa da apresentadora, no braço da Ana Hickman. Ele teria tentado correr, ou melhor, ele teria tentado entrar, na verdade, no ambiente, mas desistiu depois que ela ligou para a polícia. Só para trazer os detalhes aqui, a Ana Hickman fez esse relato ontem, durante o Domingo Espetacular, que o celular dela estava na área externa, em cima de um balcão de churrasqueira, que durante a briga ele a coagiu numa parede, tentou realmente dar uma cabeçada e que ela se esquivou. Nisso, ela acabou saindo para pegar o celular, né? Ele tentou abraçar ela com muita força, segundo ela, é uma coisa que o Alexandre Correia já fazia. Toda vez que ele estava perdendo uma discussão, ele tentava abraçar a pessoa, né, imobilizar ali a pessoa, no caso a Ana Hickman, e que nesse momento ela conseguiu se desvencilhar, e voltar para a cozinha. E como que aconteceu essa agressão? Ela tentava puxar, imagina uma porta de correr, ela tentava puxar essa porta para fechar, enquanto o Alexandre puxava essa porta para tentar abrir e entrar na cozinha. Em determinado momento, vendo que ele não conseguiria entrar, o Alexandre
pegou, ao invés de puxar a porta para abrir, ele puxou para fechar. E essa porta bateu no cotovelo, na parte de dentro do braço da Ana Hickman, que acabou sendo lesionada. Ela até conta que no momento ali ela não sentiu dor nenhuma, até por conta da adrenalina, a gente imagina, né, que estava bem alta naquele momento. E ela foi sentir dor depois, quando o sangue esfriou um pouco mais. Aí ela começou a sentir dor e não sentia mais o braço. Nesse meio tempo, a Ana Hickman, dentro da cozinha, já com o celular em mãos, ela conseguiu trancar a porta e o Alexandre então foi tentar entrar na casa por uma janela. Até que ele ouviu que a Ana estava realmente ligando para a polícia. No terceiro toque, ela até detalha isso muito bem, no terceiro toque da chamada telefônica para a polícia, ele corre, ele sai do lugar. E nisso eles não têm mais nenhum contato, foram ter ali um breve contato somente na delegacia, tá? Ela falou também sobre o relacionamento tóxico. Ela falou que vivia um relacionamento tóxico e que o casal já não estava mais envolvido romanticamente desde janeiro. A relação entre eles era profissional e a Ana Hickman aponta que havia tentado dar um fim no casamento. Abre aspas, comecei a perceber que não tinha mais amor, e sim um grande negócio. Tirei ele do meu quarto. No dia 1º de janeiro desse ano, eu cheguei e falei, eu falei, chega, não sou um objeto. Se você quiser levar como um trabalho, marido e mulher não existe mais. Tirei a aliança. Achei que iam perceber, mas estavam tão acostumados com aquela situação toda que ninguém percebeu. Tentei me desvencilhar da relação por algumas vezes, mas as pessoas ao meu redor tentam te convencer, ao seu redor na verdade, tentam te convencer de que você está errada, de que ele só está te protegendo. Ele tinha o dom muito grande de me fazer sentir uma merda, desabafou a Ana Hickman, tá? Além da agenda profissional da apresentadora, o Alexandre, ele controlava os deveres pessoais da Ana Hickman, como médicos, idas à academia, e também cobrava da esposa que ela fizesse cirurgias plásticas após o nascimento do filho do casal. Inclusive a Ana Hickman pontua isso muito bem na entrevista, que em vários momentos o Alexandre falava que ela estava gorda, que ela estava feia, e que tentava de todo modo, acabar com a autoestima dela. E além da agenda profissional, ele controlava também os deveres pessoais. A Ana Hickman, ela revelou também que o Alexandre Correia era um homem, abre aspas, preconceituoso pra caramba. Acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, as pessoas que estavam ao meu redor também, mas no ano passado, isso começou a ficar pior, tá? A respeito dos problemas financeiros e suspeitas de fraude, ela contou nessa entrevista que as brigas se tornaram mais frequentes quando a própria Ana Hickman descobriu problemas financeiros e dívidas envolvendo a empresa que os dois administravam. Ela acredita que o marido era desonesto. E pelo visto era mesmo, né, com relação à gestão financeira dos negócios, além de que ela não sabia o tamanho do prejuízo real. E ela segue, abre aspas, não faço a menor ideia porque ainda não cheguei no fundo. O motivo de eu não saber é que a gente sempre dividiu isso muito bem. Eu sempre deixei claro dentro da nossa empresa que ele era a parte administrativa e financeiro e eu, celebridade, design e marketing. Ela segue. Dias antes, achei coisas no escritório, ele não esperava que eu fosse chegar mais cedo. Tomei atitudes depois do que começou a sair coisas de escritórios de advocacia dos bancos, ou seja, que ela começou a receber notificações, né, de escritórios de advocacia, de bancos, a respeito de uma dívida que ela então desconhecia. E aí ela segue, sair da roça, construir tudo isso. Nunca devi nada pra ninguém, agora eu tô devendo pra banco. Não é vergonha alguma vender casa, apartamento. Resolve. Só que comecei a achar mais coisas. Foi aí que ele não gostou. E foi aí que mexi onde não devia, disse a Ana Hickman, que fala ainda que o processo corre em segredo de justiça. É mais uma polêmica que a gente vê. O nome da apresentadora Ana Hickman, agora ela abriu o jogo em uma entrevista exclusiva para o Domingo Espetacular, revelou todos os detalhes e tudo aquilo que o Alexandre Correia não estava querendo que acontecesse. Por quê?
Na sexta-feira, nós trouxemos aqui no nosso programa que o advogado dele emitiu uma nota para a imprensa dizendo que não houve agressão, que a própria Ana Hickman teria se machucado na porta. A gente viu nesse domingo mesmo ele emitindo uma nova nota dizendo que Alexandre Correia não tinha uma arma de fogo, sendo que ventilou aí na imprensa que ele tinha, porém não estava registrado no nome dele, ou seja, era ilegal. E agora a gente vê ali o desabafo da Ana Hickman, uma matéria muito bem conduzida, inclusive, pela Carolina Ferraz. Foi um trabalho muito bem feito que a gente percebeu, teve um cuidado mesmo, né, uma preocupação ali com a integridade da própria Ana Hickman, que agora abriu o jogo, contou os detalhes e se pronunciou hoje cedo também dizendo que a verdade vai aparecer. Daniel, depois desse resumão, né, do que foi essa entrevista de 40 minutos, né, que ela concedeu ao Domingo Espetacular, eu achei que a Ana, ela foi muito verdadeira no que ela disse, né? Ela não pisou em ovos para falar o que precisava ser dito, ela não fugiu dos detalhes, não fugiu das perguntas, e isso não é nem algo para a gente falar assim, nossa, ela quer mesmo denunciar. Isso mostra que, mesmo passando por essa situação, há menos de 2 semanas, né, ela teve a força de ir na televisão, falar sobre isso, não teve vergonha de chorar na entrevista, de abrir o coração dela. Por quê? Porque ela sabe que isso está ajudando outras mulheres. Né? Além de tudo, acima de toda a situação, ela fala, né, que isso é uma luta dela, que ela dá diariamente notícias sobre isso no Hoje em Dia, né? E que ela teve um exemplo de violência doméstica dentro de casa quando ela ainda era uma menina, né? Tudo que o pai dela fez com a mãe dela, coisa que ela nunca tinha revelado, ela mesma diz em respeito à mãe, né? Ela provavelmente deve ter visto um filme passando, né, na mente dela, porque foram coisas que ela já tinha visto na época da infância. Ela até mostra a cicatriz na mão, né, causada aí por conta de uma agressão, um momento de agressão do pai contra a mãe. Ela tentou intervir. Então, assim, além, claro, de esse passado que ela carrega, isso acontecer com ela no presente, primeiramente em forma de agressão verbal, né? Agressão verbal, aquele posicionamento dele, onde ela fala que ele estava falando que ela estava ficando velha, que ela precisava fazer cirurgia plástica, que ela estava ficando gorda e tudo mais. Esse tipo de abuso, esse tipo de comentário mesmo, para acabar com a autoestima da pessoa, isso já é uma forma de violência. Isso já é uma forma de violência. Ela fala, inclusive, né, que puxava a orelha dele quando ele falava isso sobre outras mulheres. Então, assim, você percebe que é da índole da pessoa fazer esse tipo de comentário. Ela fala ainda sobre quando ela levantava esse assunto, as pessoas dizerem que esse é o jeito dele, né? Ah, não, esse é o jeito dele, ele é assim mesmo. Então, assim, não existe, gente, uma forma ali de você começar a aceitar porque esse é o jeito de alguém. Se o jeito dessa pessoa é agressivo, é destrutivo dessa forma, é ele quem tem que se adequar ao jeito das outras pessoas. Ninguém é obrigado a aceitar gente agressiva, gente mal educada, gente babaca, porque esse é o jeito dessa pessoa. Então, a forma que a Ana Hickman usou, né, essa entrevista para abrir o coração dela, eu acho que deixa muito claro que muita mulher sofre e às vezes nem sabe que está sofrendo. Né? Ela fala sobre tudo o que aconteceu antes da agressão física ocorrer, que eram pequenos alertas que já estavam acontecendo. A forma que ele gostava de excluir as outras pessoas da vida dela, a forma como ele falava com ela, e dentre outras coisas, ela nunca viu com maus olhos, porque era ele quem estava ali do lado dela, ele é o pai do filho dela, e muita gente da família, muita gente próxima, sempre vai apontar isso para evitar que o relacionamento chegue ao fim e para evitar que uma possível denúncia à polícia aconteça. E eu acho que ela demonstrando, né, Daniel, essa força de estar indo na televisão, de estar entregando detalhes sobre isso de uma forma tão, eu diria, corajosa, né, dá força sim a outras mulheres que passaram ou que estejam passando por essa mesma situação, de denunciar, de não fugir da raia. Tem que denunciar sim. E outra coisa,
quem tá passando por isso, conhece alguém que tá passando por isso, é testemunha e não denuncia, tá do lado do agressor e não do lado da vítima. Então não ignore. Um pedido de socorro muitas vezes aparece numa marca roxa no corpo, numa marca roxa no rosto. Muitas vezes a pessoa tá passando por aquilo, não tem forças de falar e quem tá do lado tem que ajudar. Então, olha aí, essa imagem que ela mostra, né, foi a cicatriz que ela tem do que o pai dela deixou na época que ela ainda era nova, tinha 12, 13 anos, ela fala, né? Então, assim, foi uma entrevista muito forte, foram, como você falou, né, a Record fez um ótimo trabalho nessa entrevista, não foi sensacionalista, não foi exagerada, não inventou nada, tanto que a gente pode perceber que 99% do tempo é a Ana falando, né? A Ana dando o posicionamento dela, mostrando o lado dela. Então eu acho que realmente só dá pra gente reforçar que tudo isso que ela fez, tudo que foi dito durante essa entrevista é um combustível para que outras vítimas peçam ajuda. Inclusive ela detalha, né, sobre a questão do pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha, né, que acelera o processo do divórcio, né, o término do contrato do casamento, digamos assim, é mais breve quando acontece através da Lei Maria da Penha, que foi o que ela solicitou. É verdade, em determinado momento dessa entrevista, eles mencionam, né, o canal do YouTube da Ana Hickman. Se ela acha que ali já era o começo de uma relação abusiva, né? E eu acho muito engraçado, conta aqui pra mim, eu vou falar a respeito desse assunto, porque eu disse aqui no nosso programa, em vários momentos, que eu só aceitaria aquilo que o Alexandre Correia disse quando a Ana Hickman se pronunciasse. Acho que esse é o momento da gente falar sobre isso. Porque o Alexandre Correia, o advogado dele, se sentiu no direito de ameaçar a imprensa, dizendo, porque eu vou processar todos que estiverem me associando àquilo que estava no canal do YouTube. Que ele fala que era um personagem. Que ele disse que era uma meme, atuação, né? Exatamente. Ele disse com todas as letras ali, é uma atuação, eu não sou desse jeito, estão querendo me figurar como um monstro. Agora, Alexandre Correia, Ana Hickman falou a respeito disso. Ela disse que ela não negou, na verdade, que você era daquele jeito. E em nenhum momento ela disse que era um personagem. Falou, inclusive, que ali era o começo de um relacionamento tóxico. E aí você agora, porque na minha opinião isso é crime, você é um criminoso. Na minha opinião, Alexandre Correia, você tem que ir pra cadeia. Você tem que ir pra cadeia. Quer processar? Processa. A opinião, ela é livre. E a liberdade de expressão também. Eu, como jornalista, todo mundo tem, na verdade, nesse país, o direito à liberdade de expressão. Agora, eu vou processar todo mundo que me associar àquilo que era no YouTube. Então tá, pra mim, era aquilo que tava no YouTube. Se você tinha coragem de fazer o que você fazia, de falar o que você falava, chamando a Ana Hickman de caveira, ela falou, inclusive, sobre isso, que a todo momento você tentava acabar com a autoestima dela. Engraçado, né? Então, que a mesma pessoa que fala que vai processar Deus e o mundo é aquela que foi pedir justiça gratuita porque diz que não tem condições de pagar advogado, né? Eu acho a piada. Eu acho que a piada. Eu acho que é realmente a falta da pessoa ter um simancol, no mínimo, né? É cadeia. Pra mim tem que ser cadeia. É cadeia. Primeiro que é agressor homem de mulher é bandido. Pra ameaçar, né? A forma como ela falou que ele foi pra dar uma cabeçada nela e ela se esquivou, né? É homem na hora de agredir, é homem na hora de ameaçar, mas na hora de assumir os próprios BO não é homem, né? Exatamente. Foge. Exatamente. Literalmente foi o que ele fez, ele fugiu. Exatamente. Ele fugiu. Exatamente. Então, eu acho que assim, concordo, assina embaixo com o que você falou, tem que ir pra cadeia mesmo, porque lá dentro ele vai aprender como é, porque agora não tem mais cela separada, hein? Agora... ali vai arder! Ensino superior tem celinha separada. Opa, não tem mais. Não tem mais. Agora vai ter que se ver como é, porque quem comete crime tem que ir pra cadeia sim. Mas a gente sabe como que é esse povo, às vezes acaba não dando em nada, espero que dê em alguma coisa. Com certeza. Espero que a justiça seja feita. E a gente sabe que muitas vezes a justiça da cadeia, ela é muito mais rápida do que a justiça
né, aqui de fora, né? Porque lá dentro, meu amigo, abusou de, enfim, fez aquelas coisas com menor de idade, agressor de mulher. Meu amigo, não tem ali, não tem. Assim, Não tem perdão, não tem perdão, exatamente, exatamente. Agora, acho, e o engraçado é que vem sempre querendo ser o machão. Ah, não, porque eu vou processar. Ah, porque eu vou isso, é porque eu vou aquilo. Primeiro, Alexandre, acho que você deveria ficar quieto. Fica quietinho. Calado ainda tá errado. Exatamente, fica quieto, que você só tá se complicando. Só tá se complicando num nível. Aí a gente foi obrigado a ler aquela nota do advogado dele, assim. Eu até falei, eu não sei quem que é mais cara de pau aqui. O advogado ou ele. Porque falando, primeiro não, a culpa não é dele, a culpa é a Ana Hickman que bateu a própria porta no braço. Me poupe. O cara nunca teve a capacidade de ter uma carreira. Modelo deu errado, empresário de M, que teve a capacidade de pegar o dinheiro e fazer o que fez. Onde que tá esse dinheiro, Alexandre Correia? Reforçando a informação que a Ana Hickman passou no vídeo, na entrevista, é de que existe, sim, investigação de falsidade ideológica. Existe, ela reforça muito bem isso, ela né? reforça, ela fala que não pode dar detalhe, mas ela fala que tem investigação correndo sobre falsidade ideológica, porque ela falou que eram assinaturas que não eram dela. Ela disse que chegou ao escritório, viu papéis assinados, mas que a assinatura, ela olhou e falou, essa assinatura não era minha. Eu reconheço a minha assinatura, não era minha assinatura. Então, quem que fez essa assinatura? Quem que fez? Foi o Papa? Fui eu? Foi o Ítalo? Quem que foi? Claro, a gente sabe a resposta, né? Acho que essa resposta tá mais do que explícita, né? Olha, toda a nossa força pra Ana Hickman, ela que realmente é a vítima desse caso, e me machuca muito, me deixa muito chateado, na verdade, ver nas redes sociais que tem gente que ainda defende agressor. E não só nas redes sociais, aqui nos comentários do YouTube. Com certeza! Tem um bando de desocupado que fica defendendo o agressor, tá? Quem vem aqui defender agressor vai levar ban. Eu não tô nem aí, tá? Não preciso de você. A gente não precisa de você. E triste que muitas mulheres também estão fazendo isso nos comentários, né? Sim. A gente olha assim, que o pessoal acha que a gente não vê os comentários. A gente sempre dá uma olhada quando é possível. Eu fico horrorizado quando eu vejo as pessoas, não, porque é a Ana Hickman. Não sei o que, a culpa... Pelo amor de Deus. Queria ver se fosse essa mulher que comentou, se fosse a mãe dessa mulher que comentou, e que no momento em que essa pessoa fosse agredida, que fosse explorada, violentada de outras formas, não só física, se as pessoas ficassem contra essa vítima também, o que ela ia sentir? Ia ser um sentindo na pele. Acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de empatia. Colocam os homens sempre num pedestal gigantesco, que o homem pode tudo, o homem faz o que ele quer. Quando a gente viu a própria Ana Hickman falando, eu trabalhei com febre de 40 graus, eu trabalhava doente, ele não tinha nenhum mínimo de empatia comigo. Parecia que ele tava casado com quem? Com a Marlene Matos. Que ela tava casada com a Marlene Matos. Porque quando a Xuxa falava que ficava doente, a Marlene falava, não, levanta, vai ficar tudo bem. Mas olha o que aconteceu. Claro que nas suas devidas proporções, tá? Não ofendendo a Marlene Matos, até porque a Marlene nunca passou a perna em ninguém. Agora, esse caso da Ana Hickman, ela foi em rede nacional, abriu o jogo e muita gente ainda tá dando a culpa pra ela. A vítima nesse país, infelizmente, é aquela pessoa que é violentada, que é abusada das mais diversas formas possíveis e o abuso psicológico tá entre eles. Inclusive, um ponto muito importante, tanto que a gente não mencionou, enquanto a Ana Hickman tá na porta tentando fechar, ela percebe, né, a agitação dos cachorros dela. E um dos cachorros tava tentando avançar no Alexandre. E aí ela fala, pega! E aí o cachorro avança no Alexandre e aí ela consegue fechar a porta. Sim. E o cachorro que faz isso é justamente aquele cachorro que ele não queria que ela resgatasse da rua. É o cachorrinho que ela salvou, que tava na rua. Aquele do vídeo que a gente mostrou aqui no programa, que ele falava, olha o que essa mulher tá fazendo, tá pegando um cachorro de rua. E aí as pessoas até foram nas redes sociais e falaram, como assim essa mulher? Essa mulher é sua esposa? Como você tá chamando ela de essa mulher? E outra, ela tá fazendo um bem pra um animalzinho que tá indefeso.
E ele lá, a todo custo, tentando defender que ele estava certo. A gente percebe que Alexandre é aquela pessoa que aproveitava do dinheiro da Ana, desfrutava do dinheiro da Ana Hickman e sempre ficava caçando coisa pra justificar a função, né? É aquele famoso funcionário que não faz nada, mas tenta falar que faz de tudo. Só pra justificar o que ganha ali. Acho que já tava aí na hora dela meter um pé na bunda dele. Já tava mais do que na hora. Nunca gostei da forma como ele tratava a Ana Hickman. A gente percebia ela extremamente desconfortável nos vídeos do YouTube. Os prestadores de serviço também extremamente desconfortáveis no YouTube, naqueles vídeos. Ela falando a respeito disso, que já era o início de um relacionamento tóxico. Ah, mas eu vou processar todo mundo que me comparar. Então tá, então você vai ter que processar até a própria Ana Hickman, Deus e o mundo, porque nada justifica o que aconteceu. E pra mim, sim, Alexandre, você é aquele monstro que a gente viu no YouTube. A gente segue acompanhando o caso Ana Hickman, vamos atualizando você aqui no nosso Papo de TV. Tem muito mais pra acontecer envolvendo esse caso, toda a nossa força pra Ana Hickman nesse momento difícil. Acho que esse fato dela ter parado pra falar foi muito importante, até para poder ajudar outras vítimas que estejam passando passando por esse mesmo problema, tá? A gente segue acompanhando e atualiza aqui no nosso Papo de TV. Vamos girar então, tem notícia nova chegando aqui no nosso programa.